então, voltando ao nosso papo inicial, do abismo que hoje há de Flamengo e Corinthians, o Flamengo, graças ao mérito do clube, que chegou ao patamar de arrecadação que ele tem, o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um jogador do salário do Davi Luiz, seguramente um dos maiores salários do futebol brasileiro, como um jogador no banco, aliás, da América do Sul, né? Hoje ele é um jogador de banco, reserva hoje do Flamengo, recebe em dia, e o Corinthians não consegue hoje honrar um salário de um titular ou de um jogador que entra, não consegue pagar em dia o salário dos seus titulares, e o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um salário como o Davi Luiz no banco, porque o Flamengo chegou a esse patamar financeiro sustentável, né, caminhando pelas próprias pernas, com as próprias receitas. E André, com esse relato do Éric aqui, eu digo para você que é um luxo que é necessário, né, quando você tem um jogador com essa influência dentro do grupo, dentro do time, né, eu estive em vários grupos de futebol e a gente tem um treinador, que é lá o treinador que orienta, que coordena, que comanda, e sempre tinha um cara desses no grupo, no elenco, porque ele segura, ele traz o ambiente para melhor. Talvez esportivamente o Davi, e eu acredito nisso, ele não vai se recuperar, não vai ser titular do Flamengo, né, por N motivos, pela idade, pelo momento. Mas como é importante ter um jogador no grupo, com o tamanho dos jogos que o Flamengo tem na temporada, das competições que o Flamengo tem e da capacidade dele ter de... Tanto que o Flamengo renovou o contrato dele, né? Ele chegou com um contrato de 2 anos, jogou 22, 23 e renovou. Agora era uma renovação automática, se ele cumprisse uma determinada meta de jogos, mas poderia não rescindir. Você poderia sentar e falar, ó, Davi, vamos tentar um acordo aqui e tal. Mas eu acho que a diretoria entendeu que o Davi, além do ganho técnico, esse ganho fora de campo, ele é muito importante pro o Davi, ele entendeu o papel dele no Flamengo, né? Entendeu que ele não é o zagueiro titular, entendeu que ele vai contribuir quando ele puder. O Tite me parece ser um treinador que valoriza demais jogadores que entendem o seu papel no vestiário, que são bons de grupo. Então, eu acho que ele deve ser uma peça fundamental aí no grupo do Flamengo, internamente, me parece ser. Não, e é um luxo mesmo, assim, né? Você perde o Fabrício e o Léo Pereira por cartão, não sei o quê. Você olha pro banco, você tem o Davi. O Tite vai seguro, escalar, né? Tranquilo. Vai seguro, não vai seguro. Assim, não vai ser por causa disso que o Flamengo vai deixar de ganhar ou perder um jogo, né? O Flamengo trouxe, até o momento, 3 atletas, pode ter o quarto no Maicon. É que são 3 atletas que você pode contar 6 aí, né? Porque o Léo Ortiz joga... Aqui é 40 que trouxe, a prateleira lá em cima. Joga nos 2 lados da zaga. O Vinha joga de lateral, joga de zagueiro. O De La Cruz pode ser segundo homem do meio campo, terceiro homem de meio campo, quarto homem do meio campo. São jogadores muito versáteis. E saíram Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Matheus França, o Pablo, o Santos e o Rodrigo Caio. Vieram 3 jogadores, mas você olha o saldo e fala, pô, foi bem na janela o Flamengo. Além de versáteis, né, que é importante você num grupo como esse, como o Flamengo, a qualidade. Os caras chegam, como você falou, o De La Cruz chega, é um jogador totalmente diferente. O Vinha, na minha opinião, e repito aqui, é um jogador que com as características que o Tite gosta de um time. Eu acho que vai ser titular. Eu acho que vai ser titular. O cara, é um cara forte, um cara dinâmico, bola alta, ele é importante. É um cara que constrói muito, que defende muito, equilibrado, né? Como o Tite gosta. Ele é equilibrado. Quando é a primeira opção do treinador, que o treinador é contratada, geralmente o cara chega para ser titular. Exato. Agora você imagina qual é o treinador hoje no Brasil que consegue ter sua primeira opção acatada pela diretoria? O Tite. São laterais de características bem distintas. Ayrton e Vinha são bem diferentes. É nisso que eu acredito que o Tite vai escalar o Vinha, pela característica que o Vinha tem. E também, além da característica, o Vinha é um jogador superior, Ayrton Lucas, não? Sim, em técnica, claro. Superior, mas é de construção, né? De mais cadenciamento também, né? E aí vamos então para quem pode chegar. O Michael está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar. O Luiz trouxe a informação que o Corinthians sequer pagou o empréstimo de 500 mil euros. O Corinthians vive uma situação financeira delicadíssima. E aí a situação contratual é a seguinte: o Corinthians tem 48 horas para cobrir a proposta do Flamengo. O que é muito difícil, porque o Flamengo tem garantia de que vai pagar, inclusive. Cobrir é fácil. Então, o Flamengo você tem garantia que ele vai pagar. O Corinthians, a ver. Fala-se em 7 milhões de euros, né? Que o Flamengo pagará pelo Maicon. Como o Corinthians, que não consegue pagar em dia os seus jogadores,
São 6 milhões de euros, a produção me canta aqui. É espantoso o nível que o Flamengo chegou, né? Como o Corinthians vai fazer para cobrir essa Contrata proposta? o Léo Ortiz por 7 milhões de euros, paga o Michael, oferece 6 milhões de euros. E do nada aparece o Michael O De La tem 6 Cruz milhões, tem 14 ou 15 milhões de dólares, uma coisa 15 milhões de E o dólares. nível... à vista. Cara, assim, é espantoso o nível que o Flamengo chegou na América do Sul. E né? o nível que o Corinthians chegou, de não ter essa competitividade. né? Não é que nem o Corinthians faz, né? Que contrata, mas não paga. Não, Não, verdade. não é obrigado a promessa. falar. Traz o Fausto Vera, não paga. Traz o Matias Rojas, não paga. Porque trazer é fácil, Paulo Nunes. Trazer eu trago também. Eu vou contratar o Cristiano Ronaldo aqui pro Seleção. Prometer, não consigo você pagar. promete. Paga o primeiro mês. Eu nem primeiro Não, mês. chega de helicóptero, bota ele no melhor hotel. Gente, o Matias Rojas não recebeu em dia nem um mês. Já eu vou contar alguns detalhes da situação do Matias Rojas. Tem muita gente criticando o jogador. Eu não Por isso que o consigo Lucas entender Veríssimo quem foi critica o embora jogador. também, né? Claro. Exato. Outro que também não recebeu em dia. Nem um mês, cara. Nem um mês. Bom, Michael pode chegar. Eu acho que é um jogador muito bom, assim. Que chega para ser reserva do Flamengo. Mas ele será muito útil no Flamengo. Muito útil, assim. Ele vai jogar num time organizado, estruturado, e a tendência é o futebol dele melhorar muito. E na parada da Copa América, provavelmente o Flamengo vai perder 3, Exato. o meio-campo titular Todo inteiro. O Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta. Sem falar que você pode até... O Gerson tá nesse meio também. Mas eu assim, digo hoje, o meio-campo titular do Flamengo é Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Os 3 vão ser convocados, né? O Pulgar pelo Chile, o De La Cruz e o Arrascaeta pelo Uruguai. Então você abre uma brecha para um novo meio-campo jogar no Campeonato Brasileiro durante 8, 9 rodadas, dependendo da participação dessas seleções na Copa América. Enfim, então é isso que o Tite deve estar também pensando. Fala assim, eu não posso ficar 9 rodadas, 8 rodadas que seja, completamente sem jogadores para o meio-campo, assim. Então ele vai ter o Igor Jesus, que é um menino, o Maicon, o garoto lá, o Vitor Hugo. Vitor Hugo. É uma perda, assim. O Alan. Que está voltando agora também, enfim. É isso que eu acho que o Tite está imaginando, né? E o Flamengo, de uma maneira geral. E não tem bobo no futebol. O Corinthians tentou oferecer o Fausto Vera para Deus e o mundo. O Fausto Vera ninguém quis, mas o Michael, o Flamengo foi lá e pegou, porque é um jogador que vem atuando, né? O Fausto Vera não conseguiu, e é um jogador que também não recebe em dia, não conseguiu se firmar no Corinthians. O Maicon deu declarações recentes que ninguém entendeu direito do que ele estava falando. Ele é criado pelo Corinthians, campeão brasileiro, jogou com o Tite no Corinthians. Ele deu declarações dizendo que ele gostaria muito de ficar, é o clube que o formou, mas que dificilmente ele ficaria se chegasse uma proposta que não teria como segurar. Então agora a gente entende o que ele queria dizer com isso. A proposta chegou, é do Flamengo. Acho muito difícil o Corinthians, embora o presidente anuncie que vai fazer um esforço financeiro, que o Corinthians consiga ter garantia de honrar, ser capaz de cobrir esses 6 milhões de euros, coisa que a gente sabe que o Flamengo é capaz de fazer. A ver como será. Vai fazer muita falta para o time do Antônio Oliveira. O Corinthians vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. E assim, imagina o que o Maicon pode jogar num time organizado. Isso. Um time bem estruturado. Defensivamente bem. Ofensivamente. Porque a dificuldade do Maicon no Corinthians era fazer a compensação defensiva num time que estava bagunçado defensivamente. Quando ele puder entrar num sistema de jogo em que ele não tenha que ficar tão preocupado em fazer essa cobertura de espaços, como o Flamengo é organizado, ele tende a jogar muito mais da qualidade que a gente já sabe que ele tem. Agora, o Corinthians vai sentir, porque ele estava crescendo em desempenho no Corinthians. Ele tinha melhorado bastante nesses últimos meses aí no Corinthians. Sim. O Corinthians vai sentir. Não tem, acho que não tem reposição nesse momento para ele. Dinâmica que é o Fausto Vera, né? A dinâmica que ele dá no meio campo, passe, né? A gente está falando muito aqui sobre saída de bola, sobre construção. Aparecer na área. Ele é diferente. Ele é um jogador que ele joga de segunda, mas toda hora está dentro da área. Os volantes que o Flamengo tem: Pulgar, o De La Cruz, pode jogar de volante, pode jogar em outras funções. O Gerson também pode jogar de volante, pode jogar em outra função. O Alan, que ainda não vingou, né? O Alan é um jogador que ainda não aconteceu. Eu achei que o Alan fosse brilhar no Flamengo. Custou 46 milhões de reais. O Alan tem uma questão que, assim, eu apurei há pouco. Ele chegou muito debilitado, assim, as condições físicas totalmente desequilibrado de uma contusão no Atlético, né? E aí uma coisa ia acarretando a outra. E o que eu soube é que agora ele está clinicamente zerado, tanto que ele já ficou até no banco no jogo de sábado. E agora é um processo mesmo de você foi atleta, você sabe como é que é isso. Clinicamente recuperado, já é o primeiro passo para você evoluir em campo e tal. Então, assim, a expectativa é que ele consiga agora ter uma sequência no Flamengo. Ô Mauro César, é muito dinheiro para um jogador que chega para ser reserva? Contrato de 4 anos, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais que o Flamengo vai desembolsar na contratação do Maicon, Mauro.
Deve ser pagamento parcelado, né? Como são praticamente todas essas negociações. Depende, para quem não tem dinheiro é muito dinheiro, para quem tem não é tanto dinheiro, né? Comprar, de repente, um carro de 500 mil reais é muito dinheiro para quem não tem 500 mil reais sobrando, mas para quem tem milhões de reais, um carro de 500 mil reais é normal. O jogador de futebol faz isso. Os caras que ganham 1 milhão por mês, o cara tem um carro de 500 mil, um carro de 800 mil, um carro de 1 milhão. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. Tem a garagem cheia de carro, né? Quem não tem, fica olhando. Houve época que era o contrário, né? O Flamengo ficava vendo os outros contratando. Agora os outros assistem o Flamengo contratar. Eu quero ser jogador, me dá aqui. River Plate, não quer vender? É à vista. Pega lá o De La Cruz. O Corinthians não paga? Eu quero o Maicon. Mas vai ser reserva, não interessa. O Alan, o Atlético não quer vender? Vai vender, sim senhor. Vendeu. É assim que funciona. Já foi o contrário. Os times aqui de São Paulo faziam uma limpa lá no Rio. Quantos jogadores jovens, o Pilhado vai lembrar, o Flamengo perdeu para time de São Paulo a preço de banana. Marcelinho, Marquinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, todos foram bem aqui em São Paulo, porque o Flamengo era uma zona, tudo atrasado, tudo bagunçado, péssimos dirigentes. Agora é o contrário, tem os erros do futebol, tem vários erros. Já criticamos aqui várias vezes a gestão do futebol, os equívocos do Marcos Braz, os erros do Landim, a permissividade em certas situações. Agora, no mercado, o Flamengo vai lá e contrata. Um abraço. E não pode ficar assistindo, fica olhando e paciência. Cara, talvez seja, para o Flamengo não é. E aquela coisa, quando o Flamengo contratou o Guerreiro, que o Corinthians não pagava, aí houve um tremendo, porque não sei o que e tal. Eu falava na época, até esse vídeo, inclusive, desse comentário que eu fiz em 2015, alguns otários colocam na rede social como se eu estivesse defendendo a contratação do jogador quando o Flamengo estava ainda quebrado. Naquela época já não estava mais nessa situação, já estava 2 anos e meio pagando dívidas, e aí ele teve condições de contratar o Guerreiro, que foi uma contratação paga parceladamente, né, diluída no salário dele. O que a dívida do Corinthians, a parte dela, diluiu naquilo que pagava mensalmente. E na época eu falava, é o que eu falo até nesse vídeo que fica aí circulando. Eu falo, se o Flamengo não pagar o Guerreiro, a gente cai de pau. Se pagar, ok, contratou, tá pagando, porque pode pagar. O Guerreiro jogou aquele tempo todo lá, ainda foi punido por doping, ficou fora, saiu sem reclamar. Tem ação na justiça do Guerreiro contra o Flamengo? Não tem. Agora tem várias contra o Corinthians na justiça. O Flamengo tinha centenas de ações em 2012 para 2013. Centenas de funcionários, de empresa, todo mundo processava o Flamengo porque não pagava ninguém, porra. E detalhe, o Flamengo não virou SAF, não. Porque a SAF tem isso, né? Vira SAF, aí as dívidas ficam lá atrás, depois resolve, vê como é que fica e de repente sai contratando o jogador. Ô Mauro, mas você acha que pela bola do Maicon vale 6 milhões de euros? Hoje, você acha que ele vai render no Flamengo? É mais barato, Pilhado, do que o Alan, por exemplo, né? O Alan custou 8 para 9, né? Foi bem mais caro. Eu acho assim que a fase é ruim, como o do Fausto Vera ruim, amanhã talvez apareça jogando bem em outro time. Quem consegue jogar bem no Corinthians? Né? Até o Cássio estão criticando de vez em quando, até o Cássio é alvo de crítica. Quem consegue jogar? Com o Vanderlei e Mano Menezes agora acabou de chegar um novo técnico, o Antônio Oliveira, está há pouco tempo no clube, quer dizer, quem consegue jogar bem nesse time? Quem consegue realmente render? Um ou outro individualmente pode render. Num time bem montado, a tendência é que ele recupere o melhor futebol dele. Ele é jovem ainda, 26 anos, que é um jogador que tem muita lenha para queimar. E as contratações do Flamengo nos últimos anos foram todas nessa faixa etária. O próprio Léo Ortiz, que tem 28, é um pouco mais velho do que a média da idade dos jogadores que têm sido contratados. O De La Cruz tem 26, você vai, com 26 tem o Pedro, o Alan um pouquinho mais, eu acho. Não, igual. O Alan, o Maicon, o De La Cruz, tudo nessa faixa. O Gabigol tem 27, vários jogadores nessa faixa de 26, 27 anos, 25 anos. A média ficou bem mais baixa. Ou seja, o Flamengo também formou um elenco de jogadores que, desde que estejam bem no clube, esses caras podem jogar bons anos ainda. Bons anos, porque estão ainda distantes dos 30. E depois dos 30 o cara ainda consegue jogar um tempo. Você vê o Léo Ortiz, 28, fez um contrato de 5 anos, vai até 33. Como zagueiro, ele pode jogar com 33 anos tranquilamente, ele pode cumprir esse contrato bem. Então, eu entendo que essa é uma condição que o clube tem hoje, né? E acho que ele pode voltar a jogar bem, sim. Vejamos como vai ser. Aí é com o Tite, né? O Tite está pedindo um jogador, está dando aval. Eu acho melhor do que se envolver na aventura do William Carvalho, que foi oferecido ao Flamengo, que está com uma acusação de agressão sexual lá em Portugal, né? Isso. Não, na Espanha. Na Espanha, ele joga no Betis. E que talvez até por isso o cara queira ir embora, não sei. Aí é um rolo danado, né? Eu acho que mais negócio fazer a contratação. O cara joga já no Brasil, já está aqui adaptado ao futebol brasileiro. Enfim, eu acho que é uma boa tentativa.
O Thiago Maia, assim, o Thiago Maia não tem mais clima, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o próprio clube percebeu isso. E ele deve estar afim de sair também, né? Tanto que ele não está nem sendo relacionado. Ele jogou um jogo daqueles 2 que o Flamengo fez, acho que foi contra o Nova Iguaçu, com o time sub-23. Ele participou de... nem o tempo do jogo inteiro. Só jogou aquilo. Ele não viajou para os Estados Unidos, ele ficou aqui no Brasil, ele não é relacionado para os jogos, e o Inter quer contratá-lo. Imagino que ele deve anunciar, creio eu, a saída do Thiago Maia já. E aí o Flamengo vai pegar esse dinheiro e terá mais uma diferença e ficar com o Maicon, a não ser que o Corinthians consiga cobrir a proposta, né? Eu não duvido de nada. Depois que o Corinthians contratou o Igor Coronado e o próprio clube diz que ele vai custar, entre comissões, luvas e salário, 2 milhões por mês, não é isso? Eu não duvido de mais nada. Agora, daqui a pouco, o Corinthians vai fazer a proposta de pré-contrato para o Gabigol. Para o ano que vem, oferecendo, sei lá, talvez oferecendo... O estádio de Itaquera não dá para oferecer porque não está pago. Então não pode oferecer o que não quitou, né? Mas pode oferecer, de repente, sei lá, o Parque São Jorge, ou alguma coisa assim, dar tudo para o Gabriel para tirar um jogador do Flamengo. Porque é isso que os dirigentes geralmente fazem, né? Nessas horas, querem dar uma resposta. A resposta para o Corinthians tem que ser uma resposta na gestão, organizar o clube, arrumar o clube, para não passar mais por isso. Para não passar mais por essa situação de perder jogadores que ele não consegue segurar, né? Gente, tudo passa pela gestão. Qualquer discussão de campo, de contratação, de mercado, passa por aí. O resto é loucura de quem contrata sem ter condição de contratar.